Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, quer formar um time mais forte para a disputa do Super Mundial de Clubes e por isso vem fazendo movimentações no mercado da bola para fechar contratações. A grande notícia pelos lados de General Severiano foi sobre o interesse em Luka Modric, croata que acabou de deixar o Real Madrid. Testor estaria confiante no negócio. Além disso, outras situações estão em curso e uma delas está encaminhada. Acontece que, para isso, o Glorioso está usando uma estratégia que usou em um jogador que deu muitas alegrias em 2024, Thiago Almada. A informação, revelada pelo conceituado jornalista argentino César Luiz Merlo, dá conta que o alvinegro carioca realizou uma proposta oficial pela compra do meio-campista Álvaro Montoro, de apenas 18 anos. O jogador argentino é uma das promessas do futebol argentino e vem se destacando pelo Vélez Sarsfield, que manterá uma porcentagem pelo jovem atleta em uma venda futura, caso o negócio seja sacramentado. A diretoria botafoguense está utilizando a mesma estratégia feita quando trouxe Thiago Almada, que deixou o clube no começo do ano. A intenção é ter Montoro por 6 ou 12 meses para que depois ele vá para o Lyon, da França, mesmo caminho traçado pelo ex-jogador do Fogão. Enquanto isso, o clube carioca conseguiu sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América após vencer o Universidade de Chile com um jogador a menos. O atacante Arthur foi muito elogiado pelos torcedores por sua atuação. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Defendendo muito bem, não deixando de se apresentar na frente para fazer as jogadas, inclusive a jogada do gol é um cruzamento dele, para o Igor Jesus marcar o gol. É um jogador que muitas vezes é silencioso, mas ele, para mim, foi tão ou mais importante do que Luiz Henrique e Almada na temporada do Botafogo no ano passado e mais uma vez se provou um grandíssimo jogador ontem. E eu queria dar um salve para os jogadores do Botafogo com essa imagem aqui, ó, que é a imagem do momento da expulsão do Monumental e o momento da expulsão de ontem, para mostrar como são eles que fazem tudo, que decidem, que tomam as decisões mais importantes do jogo. Por mais que tenha um treinador ali no banco, nessas horas são os jogadores que seguram a onda. Olha, quando o Gregor é expulso, o que acontece? Rodinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E ontem, diante da expulsão do Jair, a mesma coisa. Os jogadores se reuniram ali no gramado, ó, seguinte, vamos fazer aqui, você vai para lá, você vem para cá. E foi essa união que fez o Botafogo, com coração de campeão, avançar na Libertadores e se tornar uma grande ameaça para quem pegar o campeão no sorteio da próxima segunda-feira. Fala, Grafa, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Fala, Isaac, boa tarde, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, saúde. Baú já foi, né? Baú do programa já foi. Mas eu tô com o Coutinho também, destacar o Botafogo, o próprio Savarino, que no ano passado foi um dos protagonistas também, mesmo que o destaque tenha sido para o Luiz Henrique e para o Almada. Ele foi crucial na campanha dos títulos do ano passado e esse ano tinha-se uma expectativa muito grande em cima dele por conta da saída desses dois jogadores. Como é que ele reagiria? Ele seria a referência técnica da equipe? Ele começou o ano com uma certa dificuldade por conta da parte física, por conta da pré-temporada tardia que o Botafogo fez, por conta do Mundial. Mas ele voltou depois de um mês, fazer a partida que ele fez ontem, não tem como não destacar ele, o Igor Jesus também, mas o conjunto do Botafogo, que parece que gosta de começar a temporada na reta final do primeiro semestre, né? Mais uma vez está começando a crescer na reta final. E como você falou, vai ser páreo duro aí, classificando em segundo aí para quem vem da outra fase classificado em primeiro. Já temos confirmados no pote 2, além do Botafogo, o Universitário do Peru, o Central Córdoba, ou o Flamengo, ou o LDU, né? Esse grupo está muito aberto, né? O São Paulo está no pote 1. São Paulo é um, né? Libertad Então, vamos começar pelos potes. Pote 1, Estudiantes da Argentina, que classificou em primeiro no grupo do Botafogo, River Plate. Pode ser Central Córdoba, ou Flamengo ou LDU, esse grupo está tudo aberto, entre os três primeiros. São Paulo, pote 1.
Racing ou Fortaleza se enfrentam Amanhã. amanhã e o Racing, com um empate simples, já garante a primeira colocação do grupo. Atlético Nacional da Colômbia, ou Internacional ou Bahia, a definição sai hoje nesse grupo. O Atlético Nacional depende apenas dele. E Inter ou Bahia dependem apenas deles também para se classificarem. Quem venceu o jogo hoje no Beira-Rio avança, empate é do Inter. O Palmeiras, que já tem a melhor campanha da primeira fase garantida e joga hoje na despedida, na última dança do Estevão no Allianz Parque. Vélez ou Peñarol. E no pote 2 já temos o Botafogo, o Universitário, os times do grupo do Flamengo, Central Córdoba, Flamengo LDU, o Libertad do Paraguai, que foi segundo no grupo do São Paulo, aí Racing ou Fortaleza ou Atlético Bucaramanga, o Atlético Nacional da Colômbia ou Inter ou Bahia, Cerro Porteño ou Sporting Cristal, o Vélez ou Peñarol. Sorteio na segunda-feira. Sem mais delongas, vamos ao jogo de ontem do Botafogo, que começou antes da partida com a recepção que a torcida alvinegra deu ao time. Quero dar um depoimento, inclusive, sobre como as fake news podem impactar nas pessoas. Começaram a circular fake news ontem. Podemos já rodar as imagens da Rua de Fogo. Começaram a circular fake news nas redes sociais que uma verdadeira batalha campal aconteceu do lado de fora entre torcedores chilenos e alvinegros. E amigos meus que estavam preocupados com aquilo, que até deixaram de ir ao jogo ou atrasaram, quando chegaram lá encontraram uma grande confraternização com chilenos e brasileiros nos bares. Como a fake news, cara, como são malditos aqueles que espalham mentiras por aí. Espero que você não tenha sido impactado por isso. Ontem, a caminho do Newton Santos, meus amigos ficaram muito preocupados. Chegaram lá e viram um grande clima amistoso. E o Botafogo foi recepcionado dessa forma pela sua torcida. A casa estava cheia, estava lindo o estádio Newton Santos ontem. 36 mil pessoas. 36 mil pessoas. Com a torcida visitante fazendo barulho, presente no estádio, assim que é legal, que a gente gosta, né? Teve mosaico, como é uma tradição da torcida do Botafogo. Espetacular, né? Aliás, é um melhor que o outro desde os últimos 2 anos, né? É um melhor do que o outro. Esse aí, com direito o olho lá, é muito, muito bem feito, olha lá. É um melhor que o outro. O Botafogo dá aula de mosaico, né? No Newton Santos. É um melhor do que o outro. E aí veio a partida, cara. Marcada por muita tensão, né? Porque era um jogo eliminatório. Quem perdesse ontem ficaria pelo caminho. Exatamente. Foi um jogo tenso desde o início, né, Coutinho? O Botafogo tentava propor o jogo, o Laú se defendia, fazia muita falta, parava o jogo. O Botafogo teve essa chance com o Cuiabano, até que vem o lance da expulsão do Jair, que muda a cara do jogo. Mas até ali, o Botafogo teve essas oportunidades. A Laú tentava sair também sem muito sucesso, mas não deixava o Botafogo se estabelecer. Aí esse é o lance do Jair, que vai levá-lo ao cartão vermelho, e aí que muda a cara do jogo, toda a concepção, e começam a aparecer os destaques do jogo, na adversidade. Verdade. E, assim, chamou a atenção para mim como o time chileno parece que quando percebeu que ia ter que ser o protagonista do jogo, né? Não sabia bem o que fazer. Não sabia o que fazer, né? Não sabia bem o que fazer. Como você bem falou, Led, o início do jogo é um jogo que até surpreendeu a muita gente, porque se esperava, como o empate era da Universidade de Chile, se esperava esse é o que... gol, né? O Arthur, cruzamento do Savarino, Jogada muito bem construída. Olha o cabeceio, hein? E, A bola veio do Arthur. aliás, é um ponto que a gente tem que exaltar, que o Botafogo ficou com um jogador a menos, mas não ficou marcando dentro da própria área, jogando por uma bola o tempo inteiro, não. O Botafogo até adiantava a marcação em alguns momentos. O Arthur se juntava ao Igor Jesus para pressionar. Inclusive, a origem do gol é assim. Eles pressionam, vem uma ligação direta do goleiro, o Vitinho rebate. E aí o Botafogo tem mais jogadores no campo de ataque, né? Para conseguir se conectarem ali. O Savarino recebe a bola do Arthur e faz o cruzamento para o Igor Jesus. Mas a Universidade de Chile começa o jogo até de maneira agressiva, né? Tentando marcar o Botafogo no campo de ataque, tentando ter a bola também. Era um jogo que não tinha dono até aquele momento. Olha essa arrancada do Igor Jesus. Esse gol foi o melhor em campo. Esse gol vai ser anulado por um toque na mão dele, né? Revisto pelo VAR, o toque acontece, não tem nenhuma dúvida, pena, né? Uma pena. Mas assim, não apaga a arrancada, o pique que ele dá e a fome com que ele jogou ontem. Não, e o discernimento com a qual ele faz o passe, né, cara? A quantidade de contra-ataques que ele e o Arthur conseguiram ganhar duelo, mesmo em inferioridade, às vezes era 2 contra 4, 2 Foi uma contra atuação 5. monstruosa. Ele jogou. Eu vou te falar, se o Ancelotti, que estava lá, ainda fosse treinador do Real Madrid, ele não só convocava, mas pensava, quem é esse jogador aí que eu vou levar, cara?
Vou levar pro meu time, jogou demais. Eu destacaria, Jogou mas ele demais. jogou muito, foi o melhor jogador. Mas eu destacaria, o Savarino jogou muito bem também. Gregory é um monstro de jogador, é impressionante. Muito regular, né? Como ele é regular, como ele se adapta àquela função lá, ele consegue se desdobrar. E o Vitinho, hein? Tem feito bons jogos o Vitinho. Perfeito. Bons jogos. Principalmente na lateral depois direita. que o Arthur... O Arthur não, eu sempre chamo o Renato de O Arthur. Arthur também jogou bem. O Arthur jogou bem. O Renato Paiva fez com que ele atacasse mais vezes por dentro também, né? O Vitinho tem feito bem Ele tá esse papel. marcando bem. Ele tá Faz trabalhando bem na gol, marca marcação. bem, sai para atacar na hora certa, entende bem, tá se entrosando bem com o Arthur ali pelo lado direito. Mas acho que o Botafogo fez um jogo basicamente impecável quando ficou com a menos. Teve a bola na trave do Arangues no início do segundo tempo e depois uma cabeçada do Poblete que a bola passa na frente do gol. Mas, assim, muito pouco para uma equipe que teve um jogador a mais durante quase e a 90 forma minutos. como o Botafogo segurava a bola na frente no acréscimos. final, cara. Embora Gastava o Botafogo tempo. tenha jogado muito bem e as entrevistas foram curiosas, porque os jogadores falaram abertamente sobre isso. Como, por acaso, o Botafogo, a exemplo do que havia feito no Monumental, jogou até melhor quando teve um a menos. Mas eu queria saber do Grafa. O que você acha que o Jair vai ouvir? Roda a imagem. O que você acha que o jovem Jair vai ouvir por causa de uma expulsão que não poderia ter acontecido, né? Foi uma expulsão muito tola, como foi também tola do Gregory no comecinho do jogo lá em Buenos Aires. Ele deve agradecer muito aos companheiros por ter conseguido a vitória, por ter conseguido a classificação, porque realmente se não consegue a classificação, cairia tudo nas costas do garoto, né? Por conta da expulsão. E um lance ali totalmente... alguns segundos ali, milésimos de segundos, que você perde o time do jogo, porque ele está com a bola dominada, adianta. Você acha que a ansiedade... Ansiedade, gerou medo de perder a bola, de ter o contra-ataque. Acho que por ser um jogador de defesa está saindo ali. Mas são coisas que acontecem na vida dos atletas, principalmente dos jovens. Acho que o Botafogo tem que ter paciência, o torcedor tem que ter paciência com o atleta, que é uma promessa, é um jogador que pode ajudar muito o Botafogo. Mas passa milhões deve estar passando ainda milhões de coisas na cabeça dele ainda. Imagina como é que foi a noite desse menino, como é que foi a ansiedade dele até o final do jogo, esperar o apito final para decretar a vitória. Mas não pode sacrificar de maneira alguma. Excesso de vontade ali no lance, queria sair jogando, ajudar a equipe e acabou prejudicando. Cara, e assim, o Renato Paiva, que é telespectador do Seleção, já tinha participado do programa quando era treinador do Bahia e volta amanhã ao Seleção. Ele é nosso convidado especial. A gente vai falar, evidentemente, da rodada no programa de amanhã e muito com ele também. O crescimento sobre o crescimento do trabalho dele. Está muito bem. Cada vez ajustando mais o Botafogo. Engraçado que 2 semanas atrás a galera queria demissão depois de 10 jogos, mas é o cara. torcedor, enfim, é o jeito do torcedor, é a cobrança. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, Concordo. cara. E o time tem evoluído. Tudo bem, perdeu pro Capital, era um jogo à parte, estava resolvido. Empatou com o Flamengo, fez um jogo bem equilibrado com o Flamengo. Muito bem. Tem e assim, crescido. Légio, pra mim, a evolução do trabalho, como você está citando, é nítida. Por quê? Nítida. Você olha o Botafogo do início, os primeiros jogos com o Renato Paiva, era um time que se entendia exatamente como o time queria atacar, como queria jogar, mas era um time que tinha problemas para recompor, tinha problemas quando tinha que marcar mais atrás, às vezes não tinha uma marcação tão firme, às vezes os setores não ficavam tão próximos. Isso foi melhorando com o tempo. A gente olha, por exemplo, o Botafogo e Inter, foi um jogo em que o resultado foi 4-0, mas foi legal que o próprio Renato Paiva citou. Olha, hoje o resultado foi melhor que a atuação, e ele tinha razão, porque se a gente pega o primeiro tempo daquele jogo, o Inter, até o Botafogo fazer o segundo gol, era inclusive superior ao Botafogo na partida. E o time foi se corrigindo ao longo do tempo. O jogo de ontem, pra mim, cara, não existe uma equipe. O time pode ter caráter, pode ter personalidade, o Grafa pode falar isso muito melhor do que eu, vivenciou vestiário, profissional, sabe muito bem o que é isso. Pode ter vontade, pode ser unido. Não existe um time com jogador a menos, desde os 15 do primeiro tempo, conseguir competir, conseguir jogar da forma que o Botafogo jogou, sem ser organizado. Só a vontade, cara, quando bater 20 do segundo tempo, 25, você vai morrer. Vai ficar pregado, você não vai conseguir mais competir. Isso não aconteceu com o Botafogo ontem. Por quê? Porque tinha organização. Quando o Botafogo, o jogo estava 0-0, o Botafogo estava jogando ali com as 2 linhas de 4, mais o Igor Jesus na frente, o Arthur, várias e várias vezes, subia a pressão junto com o Igor Jesus.
E aí o jogador que estava mais próximo do setor do Arthur dava uma chegadinha pro lado para ocupar aquele setor. Depois do 1-0, o time passou a defender mais próximo da própria área. Mas sempre com os jogadores de lado de campo impedindo que os laterais saíssem muito para fazer a marcação longe da área e se distanciassem dos zagueiros. Quando tinha a bola, aparecia a gente para jogar. O Marlon Freitas, por exemplo, que era o primeiro volante, finalizou uma bola, quase fez um gol no segundo tempo. Eu falei o quê? Se o Fogão passar pras oitavas, eu vou meter dança. Obrigada, Alex. Olha a mágica aqui, ó, Pedrosa. Ó. Ah, é mágica. Igor Jesus vai te ensinar, vai! A torcida do Fogão. Cadê meu rolo, DJ Careca? Ô, Pedrosa, eu tô nas oitavas da Libertadores. Ah, só passou pras oitavas. Só se vive uma vez, minha gente. E eu não tô sozinha não, Lucas Pedrosa. Não. Sabia, Vene Casagrande? Por quê? Sabe quem tá comigo? Por favor, pode entrar. Pode chamar ele agora? Tem convidado? Pode entrar. É claro que tem. Eu vou ficar sozinha hoje aqui? Tu não viu Vem. isso, não? Ih, Igor, vai, agora. Calma aí. Agora, ó. Vem. Cadê o cameraman? Vamos dançar. Isso parece o Igor mesmo, hein? o Goku da Shopee, É o Igor Jesus. Vocês viram o Camarini treinando? Agora, ó. Não, espera aí. É Igor, daqui a pouco, Igor. Agora. Ô, Zelote! Ainda dá tempo, hein? O homem tapa tudo, hein? Vai, Igor Jesus! Vem cá pro Pedrosa te ver de pertinho. É Igor Jesus ou é Goku? É Igor Jesus. É Igor Jesus, jogou pra caramba ontem. Muito, né? Vem pro Venê ver você também, falar. Igor. Aqui o Venê, ó. E Aí, ó. Tamo junto. Aqui, ó. Vem cá, Igor, pertinho. Sabe o que acontece? Ô, Pedrosa, ele tem até um coraçãozinho na boca. Levanta a cabeça, Igor. Aqui, ó. Sabe por quê? Ah, parece o menino da Patrulha Canina. Não é! Não é. É o Igor Jesus. Perfeito. Ô, Igor, muito obrigada, tá? Daqui a pouco eu vou chamar pra você dançar comigo, que eu não vou parar de dançar hoje. Obrigada. Tá bom, Igor Jesus? Ô, Pedrosa, Diga. quero te mostrar uma coisa. Meteram a cabeça na chapa, assim, o cara aqui. Sabe o que acontece no Newton? Você vai ver quando o juiz faz um movimento só na Libertadores. Tu vai ver o que é. Aqui tá o Newton, tá? Sim. O povo tá lá na arquibancada, aí o juiz faz assim, ó. Pra um jogador do Botafogo, é claro. Perfeito. Pá! Galera, fica o quê? Agora vai! Tamo enlouquecido, ó. É só... Aqui, ó. É só meter um vermelho, Pedrosa, que a gente fala. Agora tamo vai. pra tudo. Alguém precisava fazer isso, né? Alguém precisa... Quando o Jair foi expulso, eu comemorei. Engraçado, né? Falei, Tá muito graças fácil a com Deus. 11. Pô, 11 não. Sabe o que o Renato Paiva falou? 11 contra 11, porque tava 12 contra 11, porque a torcida foi o 11º. deu um show Verdade. ontem, uma festa linda, um mosaico maravilhoso. Sobe a minha labareda, por favor. Sobe o... Incendeia a torcida do Fogão. Um ou menos. Eu achei que de ontem eu não passava. Eu achei que eu ia conhecer a glória eterna de novo. Só que agora no colo do Papai do Céu. Mas tô aqui, viva. Botafogo venceu a Universidade do Chile e garantiu vaga nas oitavas. Alex, oitavas da Libertadores. Olha, respeita o campeão. Rodou. Mais de 36 mil botafoguenses fizeram a festa no estádio Newton Santos com um mosaico de encantar.
Aos olhos de Ancelotti, o time contou com o apoio dos torcedores no jogo que valia a vida na Libertadores. Precisando vencer para se classificar, o time alvinegro começou atacando. Primeiro, Cuiabano perdeu uma boa chance. Depois, Vitinho chutou cruzado, mas a bola foi para fora. E aos 22 minutos do primeiro tempo, o torcedor alvinegro viu um filme passar pela cabeça. Jair tentou sair driblando e fez falta dura em Arangues. O VAR chamou e o árbitro expulsou. Superstição à parte, assim como na final da Libertadores, o Botafogo começou a jogar melhor com 1 a menos. E aos 37 minutos, Savarino cruzou na cabeça de Igor Jesus para abrir o placar. Botafogo 1 a 0. O segundo do camisa 99 nesta edição da Libertadores. Gol que fez Ancelotti reavaliar a não convocação do atacante enquanto comia um bom biscoito de polvilho. Atrás do placar, Alaú tentou reagir e Arangues acertou o travessão. O capitão chileno já estava saindo para comemorar, mas acabou lamentando. Assim como o Marlon Freitas, que recebeu de Arthur e teve a chance de ampliar, mas isolou. Na sequência, em bom passe de Igor Jesus, Arthur não desperdiçou e saiu para comemorar. Todavia, o VAR flagrou um toque de mão de Igor no começo da jogada. Após revisão, o gol foi anulado. Mesmo vencendo e com 1 a menos, o Botafogo seguiu atacando até o fim do jogo. Mas o placar terminou assim: Botafogo classificado 1, Universidade de Chile eliminada 0. Mais uma vitória que transforma o estádio Newton Santos em um verdadeiro pesadelo para os adversários na Libertadores. Em 17 jogos, o alvinegro venceu 13 vezes, empatando 2 e perdendo 2. Foram 34 gols marcados e apenas 13 sofridos. Um aproveitamento de 80%. Receita que leva o atual campeão da Libertadores novamente para a fase de mata-mata da competição. Vou ficar com a minha camisa do Fogão até a gente passar limpo pro Botafogo. Depois eu tiro esta coisa maravilhosa que é esta camisa. Ô, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. Vamos falar desse jogo. Lucas Pedrosa, você, Vene, acabou de falar em off que os jogadores que jogaram no sacrifício fizeram toda a diferença. Pra quem não sabe, quem jogou no sacrifício foi o Barbosa. Inclusive o próprio falou sobre isso depois do jogo, que ele jogou realmente, agora ele tá com dores, que não era o momento, né? Mas ele quis jogar pela importância do jogo. O Arthur voltando de lesão e o Savarino voltando também, os 3 jogadores que realmente fizeram a diferença. É claro que eu já vou falar do modo Prime Igor Jesus com você, Lucas Pedrosa. Vene, não é isso? Pois é. Por que a gente está comentando isso? Porque no programa de ontem a gente chegou a mencionar e debater se valeria a pena levar esses jogadores. E é óbvio que eu mantive e vou manter minha opinião por ser uma final. Era o jogo mais importante do Botafogo na temporada até o momento. Era óbvio que você poderia botar esses jogadores para jogarem no sacrifício sem pôr em risco a saúde dos atletas. Como foi feito com o Matheus Martins. Existia o risco, ou seja, eles não o colocaram. Mas esses 3 jogadores que jogaram no sacrifício, o próprio Renato Paiva falou sobre isso na entrevista coletiva, fizeram a diferença na minha concepção. Óbvio, o Igor Jesus fez o gol, jogou pra caramba, fez uma baita partida, o Pedrosa vai mencionar sobre isso. Só que se não fosse esses 3 jogadores, talvez a história do Botafogo poderia ter sido diferente. O Barbosa jogou muita bola no setor defensivo, o Arthur foi importantíssimo no setor ofensivo e o Savarino é chover no molhado. O cruzamento que ele dá pro Igor Jesus é algo absurdo. Ele olhou, cruzou e botou aonde o Igor Jesus queria e saiu o gol do Botafogo, o gol da vitória que deu a classificação. Então esses 3 jogadores fizeram muita diferença. Mas eu acho que não é só isso que está fazendo diferença no Botafogo. Com o passar do tempo, eu acho que o Renato Paiva começou a conhecer melhor o seu elenco. Tanto é que agora a gente vê um Botafogo jogando, no meu ponto de vista, jogando o melhor futebol desde a chegada desse treinador. E por quê? Porque ele conhece o elenco, ele sabe em quais funções os jogadores podem render. Ele agora está fazendo o básico bem feito, e a gente está vendo o resultado dentro de campo. E ontem o Ancelotti estava lá, né, o novo treinador da seleção brasileira, e Lucas Pedrosa, a convocação saiu, o Igor Jesus estava naquela pré-lista de 50 jogadores, mas na lista definitiva não estava. Será, olha ele aí, esse é o Tairo, que é um CEO do Botafogo, entregando a camisa para o Ancelotti. Toda a comissão dele recebeu uma camisa do Botafogo e ele comeu o tradicional biscoito SBT. O que você tá rindo? Biscoito SBT
lá no nosso camarote. Foi muito bem tratado. E o mate é tigre. Ou jequitinha. Melhor jequitinha. Ô, Lucas Pedrosa, será que ele se arrependeu? Porque ontem o Igor Jesus, ele pra mim é um nome de 2025 no Botafogo. Foi um dos nomes em 2024. Mas mesmo em algum momento que o Botafogo não estava bem, o Igor era sempre o destaque, era sempre o desafogo. E ele ontem estava no modo Prime. Ele jogou talvez uma das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo, Lucas Pedrosa. Eu diria que foi a melhor. Eu não vi nenhuma outra apresentação do Igor Jesus perto do que ele fez na partida de ontem. Porque, assim, se a gente for pegar um pouquinho o cenário da partida, assim que o Jair é expulso ali com 22 minutos, o Botafogo já era melhor. Já tinha tido essa chance aí com o Cuiabano, uma chance que o Cuiabano desperdiçou ali logo aos 13 minutos, mas já era um time mais qualificado. A Universidade do Chile, para mim, em relação a nível de time, é bem pior do que o do Botafogo. O Botafogo é bem melhor do que a Universidade do Chile. Aquela derrota fora de casa é uma derrota muito mais que o Botafogo estava tentando se encontrar ainda na competição, só que o jogo contra o Estudiantes, ele mostrou que o Botafogo ia acreditar até o final, independentemente da circunstância. Conseguiu fazer o 3-2. E ontem, assim que o jogador é expulso, e eu vou falar sobre uma coisa que você citou aqui, cara, a gente estava vendo na TV, eu estava vendo na TV, a torcida cantou. A torcida veio junto, a torcida meio que assim, cara, tá tudo bem, fomos expulsos, o jogador foi expulso, o Jair foi expulso de forma correta, a gente vai apoiar vocês até o final. E quem incorporou o espírito da torcida dentro de campo foi o Igor Jesus. Não só por conta do gol, depois do cruzamento do Savarino, que foi um belíssimo cruzamento, acho que até melhor do que o cruzamento dele foi a movimentação dele para não ficar impedido, porque o Arthur pega na bola e ele segura para depois passar, e o Savarino passa porque é um jogador muito inteligente, já falei aqui. Para mim ele é um craque tático, não só com a bola no pé, mas ele taticamente é um monstro e ele consegue dar o cruzamento pro Igor Jesus. Só que o gol é só um detalhe na atuação dele. O Igor Jesus protegeu bola, o Igor Jesus arrancou, o Igor Jesus incomodou a defesa, o Igor Jesus combateu lá atrás, segurou bola, é impressionante. E apanhou também. Coisa surreal, assim, a coisa surreal, uma atuação de gala, de um dos melhores centroavantes que a gente tem no futebol brasileiro. Eu vi que no início do ano, o Igor Jesus não faz gol. Peraí, gente, como é que você vai culpar o atacante de não fazer gol, sendo que o time era uma bagunça? Sendo que o time não tinha treinador? Sendo que o time não tinha uma linhagem de jogo? Agora não, o Botafogo tá voltando a ter uma linhagem de jogo e o Igor Jesus só vai se beneficiar com isso. Se ele mudaria ou não a lista de convocação, Fernanda, depois do jogo, eu não sei. Mas eu acho que o recado do Igor Jesus é, eu tô aqui, eu sou um cara convocado. Mas eu não tenho dúvidas que isso possa ter acontecido. A presença do Ancelotti incentivar o jogador, por exemplo, o Igor Jesus, que estava na pré-lista, né? Sim. Segundo informações do colega do GE, eu não tenho essa informação, mas segundo eles, estava na pré-lista, o que eu não duvido, porque o Igor Jesus estava sendo convocado anteriormente, não seria nenhum absurdo. Então ele olha para a arquibancada e vê o atual treinador da seleção brasileira, que, sejamos francos, dificilmente viu mais de 10 jogos do Igor Jesus aqui no futebol brasileiro. O que o Igor Jesus pensa? Eu tenho um momento, o jogo mais importante do Botafogo na temporada, e tenho um treinador de seleção brasileira me observando. Eu vou dar a vida em campo. E eu acho que isso faz diferença para outros jogadores, tal como vai fazer diferença hoje no Maracanã para jogadores do Flamengo, como Wesley. Então isso faz diferença, pelo menos no meu ponto de vista, eu me coloco no lugar do jogador. Eu iria agir dessa forma. Mas vocês são assim, quando você sabe que é um dia importante, que o chefe está olhando, vocês melhoram ou vocês pioram? Porque tem isso também, Vene, tem gente que piora, tem gente que sente a pressão e piora. Depende da personalidade da pessoa, né? Eu acho que a minha vontade aumenta. Agora, se eu vou melhorar ou piorar, eu não sei, entendeu? Mas a vontade de querer mostrar aumenta. Eu não, eu sou um cara regular, eu diria, assim. Eu tento me preparar todo dia da mesma forma. Mas eu acho que o Igor Jesus segue esse caminho também, porque ele é um atacante completo, cara. Ele é um atacante completo. É um jogador que tem velocidade, que arma jogo, que sabe jogar pelas pontas, que sabe jogar pelo meio. Ele é o famoso 9 moderno. E ontem ele conseguiu mostrar isso pro Ancelotti. E assim, é isso. No meu caso, eu tento me preparar todo dia para estar sempre bem. E o que vier, veio. Vamos olhar aqui a classificação, como ficou. O Estudiantes ganhou do Carabobo bem até, né? O Carabobo foi 2-0, né, o jogo? Sim. E tomou mais uma aí, menos 11 o saldo de gols do Carabobo. O Estudiantes passa em primeiro lugar com 12 pontos, o mesmo número de pontos que o Botafogo. Esse foi um grupo que foi até o final, 3 podendo se classificar. Porque, lembrando, ontem, se o Botafogo empatasse, ele estava eliminado. E se o Universidade do Chile, ele tinha um empate e a vitória, ele passava e ele era o primeiro antes da rodada começar. Então, esse grupo foi um grupo muito equilibrado e ontem foi nesse grupo.
Botafogo Parte 2. O Botafogo quer fazer bonito no Super Mundial de Clubes, que tem o seu início no mês de junho e vai até julho. Desta forma, o dono da SAF botafoguense, John Textor, vem agindo nos bastidores por reforços. Recentemente, foi revelado que o alvinegro do Rio de Janeiro tinha o desejo da contratação do astro português Cristiano Ronaldo. Porém, o negócio é difícil e o destino dele pode ser o Monterrey do México para o torneio. Com isso, após vir à tona que após deixar o Real Madrid, o croata Luka Modric tem sondagens do Brasil, foi revelado que o Botafogo é um dos interessados, e inclusive John Textor já está agindo. A informação do portal RTI Sport dá conta que o norte-americano é um grande entusiasta da contratação do jogador europeu de 39 anos e não irá medir esforços para qualificar o elenco do Fogão. Desta forma, o empresário já está agindo nos bastidores para selar a contratação do croata, mesmo com o negócio sendo difícil. Ele está observando muito de perto a situação do jogador e tem a intenção de iniciar contatos. Inclusive, ainda foi exposto que o dono da SAF do clube carioca confia que será capaz de convencer Modric a topar esse novo desafio na reta final de sua carreira e jogar pelo Glorioso nesta segunda metade do ano. Ontem, o time de General Severiano conseguiu se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores da América ao vencer o Universidade Chile por 1-0 com gol de Igor Jesus. Vale salientar que a equipe atuou parte da partida com um jogador a menos, visto que Jair foi expulso. Ainda assim, o time carioca mostrou sua força e saiu com a classificação. E você, torcedor, o que acha da situação de Modric? Deixe sua opinião nos comentários.